à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Oh, 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 irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração. Enfim, chegou a Páscoa, como muitos esperam. Uma das épocas mais movimentadas do ano. Marcada pelo chocolate,
pelas compras, pelos presentes e pelos ajuntamentos em família. Mas a Páscoa não se trata disso. A sua origem nos leva de volta a um povo, o povo de Israel. Eles viveram cerca de 430 anos como escravos no Egito, até que Deus levanta Moisés para conduzir a libertação. Na noite da saída, Deus orientou o povo a separar um cordeiro, preparar a refeição e marcar as portas com sangue. Quando o anjo da morte passou, onde havia sangue, a morte não entrou. Ela passou por cima. Assim surge a Páscoa, passagem, livramento, apontando para o justo entregue pelo injusto. Livre, eu sou livre. Livre, 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 livre. É sim. Mas se meu Cristo vos libertar, verdadeiramente livre serás. Mas eu sou eu sou não há mais barreiras, não há mais temores. Eu sou livre, livre estou, mas eu sou eu sou não há mais barreiras, não há mais temores. Eu sou livre, eu sou livre. Oh, eu sou livre. Eu sou livre. É espantoso e maravilhoso pensarmos em como Deus é cuidadoso em cada detalhe da história. Desde os tempos antigos, Ele tem feito coisas lindas pelo seu povo e seus projetos têm refletido nos nossos dias, na nossa história. Saber que o plano de salvação foi traçado lá atrás e vem nos trazer vida hoje é incrível demais. E muitas vezes não conseguimos nem explicar a grandeza disso tudo. Em diversos momentos tentamos traduzir a majestade de Deus e o quão magnífico é o seu amor, mas falhamos miseravelmente. Pois palavras, conceitos são voláteis e num instante se vão. Ficamos sem palavras diante desta graça maravilhosa. Não há palavras que descrevam seu grande amor.
Palavras são como vento, conceitos se vão. Eu tento te descrever, quero te imaginar. Só com olhos da fé posso ver que as palavras não sabem dizer. Ao provar de sua graça sem par, Sem palavras, maravilhado em louvor, sou silenciado por tão tremendo amor. Me salvaste, me livraste, me deste a mão. Sem palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu. Revelaste amor que a todos deixa sem palavras. Que tipo de amor é o seu, que trocou todo o céu pela cruz? Pensar que a festa no céu, se o perdido enxerga sua luz. Saber que se alegra de nós o Deus de todo este universo. É uma história de amor sem igual. Sem palavras, maravilhado e horror, sou silenciado por tão tremendo amor. Me salvaste, me livraste, me deste a mão. Sem palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu. Revelaste amor que a todos deixa sem palavras. Oh, quão grande é o amor, é a graça que Deus tem nos dado, que nos transformou em filhos e filhas de Deus. Estamos diante do amor, estamos diante da graça, e ao contemplar tua cruz, não há palavras. Estamos diante do Rei, e ao contemplar tua glória, não há palavras. Estamos diante do amor, estamos diante da graça, e ao contemplar tua cruz, não há palavras. Estamos diante do Rei, e ao contemplar tua glória, não há palavras. Estamos diante do amor, estamos diante da graça, e ao contemplar tua cruz, não há palavras. Estamos diante do Rei, e ao contemplar tua glória, não há palavras. Ao sermos confrontados com o amor do Senhor, ao nos depararmos com sua cruz, ficamos totalmente sem palavras. Pois tal foi seu sacrifício e tão grande o seu amor que ficamos constrangidos, sem reação. Jesus nos convida a pegarmos todo o peso que está sobre os nossos ombros, toda dor, toda falha, tudo que nos oprime,
e depositarmos diante dele. A palavra de Deus diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Fomos sarados por Jesus. Temos vida por Jesus, pois ele, Jesus, ele é a nossa própria vida. Segui a dura estrada que eu mesma construí. Sentença lavrada pesava os ombros como a cruz. Olhares de reprovação, revolta então senti. E em meu peito havia dor pelo mal que a mim causei. Foi quando alguém me encontrou e me amou sem questionar. Seu fardo tão maior que o meu e tão leve o seu olhar, me estende a mão com compaixão, começa a sussurrar: minha filha, acaba aqui, é a minha vez de carregar. Eu não pude compreender tamanho amor, eu só pude assistir a sua dor. Jesus, minha cruz de vergonhas e dores, ferido seu sangue verteu o meu mal. Jesus, cravado e zombado, tal frieza inflamou a cruz, se deu pra morrer para eu poder viver. Meus olhos se fecharam sem mais força alguma ter, até se abrirem e verem aquele homem se entregar. Meu coração bateu mais forte enquanto o seu parou por me amar. Meus pés e mãos sentiram um novo sangue a correr. Que amor é esse que compensa a minha imperfeição? Um homem que morrendo se preocupa em perdoar, levou meu desespero e permitiu recomeçar. Eu não pude compreender tamanho amor, eu só pude assistir a sua dor. Jesus, minha cruz de vergonhas e dores, ferido seu sangue verteu o meu mal. Jesus, cravado e zombado, tal frieza inflamou a cruz, se deu pra morrer para eu viver. Jesus levou minha cruz de vergonhas e dores,
sangue verteu o meu mal. Cristo Jesus, cravado e zombado, tal frieza inflamou a cruz pra morrer, para eu poder viver. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim. Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la outra vez. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Foi entregue no lugar dos injustos. A cruz que era para ser nossa, ele tomou sobre si e a carregou nos ombros em nosso lugar. Foi humilhado, envergonhado, maltratado, rejeitado, ferido. Silenciou-se diante da dor. A Páscoa nos conduz a ele. Nos lembra que foi feito por amor. O perfeito entregou-se pelos imperfeitos. Meus irmãos e irmãs, amigos, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor permaneçam no coração de vocês, vocês de casa também. Todas as tardes, os nossos cultos são híbridos. Realizamos celebração presencial, todavia contando com aqueles que nos assistem dos lugares mais distantes. Estamos aproveitando essa tradição religiosa do nosso país, que aborda essa semana o assunto Páscoa, para expor nas Sagradas Escrituras o que de fato a palavra do Senhor revela a respeito desse assunto. De bate pronto, vale destacar em alto e bom som, que Cristo Jesus é a nossa Páscoa. É por Ele que estamos aqui. E sobre o tema, o justo pelos injustos, eu quero proferir, fazendo algumas considerações, proferir a palavra de Deus aos corações de vocês. Acompanhe, por gentileza, a leitura bíblica na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 de Pedro 3, versículo 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Eu não sei se você acompanhou uma notícia
que foi reproduzida pelo G1 no início desse ano, que apontou ou descreveu a prisão de um homem chamado José Wellington Alves de Lima. Ele foi preso na cidade nordestina de Itabaiana, mais precisamente em Sergipe. Os policiais o apreenderam, afirmando que havia um mandado que o denunciava como réu condenado por roubo qualificado no estado do Rio de Janeiro. Naquele momento, José Wellington foi preso, foi encarcerado como alguém foragido. 3 dias depois, a polícia percebeu que houve um equívoco. Wellington possuía o mesmo nome e sobrenome do verdadeiro criminoso. Durante 3 dias, um Wellington pagou pelos erros de um outro Wellington. Alguma vez lhe culparam por algo que você não fez? Tenta puxar da memória. Na infância, você ter sido responsabilizado por algo que o irmão ou o primo fez. Ou até mesmo na escola, quando o coleguinha fez algo que não dizia respeito a você, porém, você acabou levando a culpa. Independentemente do cenário, ninguém gosta de ser injustiçado. A sensação de injustiça é revoltante. Até porque em condições normais, ninguém assume os erros dos outros. Porém, é até curioso dizer isso, mas foi exatamente o que Jesus fez. Jesus assumiu uma culpa que não era dele. Jesus assumiu uma responsabilidade que competia a nós, que geraria um grande sofrimento e uma destruição eterna. A teologia denomina esse ato de Jesus de substituição. Se você quiser entender a Páscoa numa só palavra, você pode defini-la dessa maneira: substituição, onde um justo tomou o lugar do injusto. A Bíblia também corrobora essa verdade com uma outra expressão, chamada justificação, que aparece dezenas de vezes no Novo Testamento. Quantas vezes eu e vocês tentamos nos justificar por algo que fizemos? Do ponto de vista etimológico, ao menos sob a perspectiva bíblica, nós somos injustificáveis. A carta aos Romanos afirma que todo ser humano é indesculpável. Por melhores que sejam os nossos argumentos, mesmo que tenhamos uma capacidade retórica, diante de Deus não existe um justo sequer. Foi exatamente por isso que Deus criou esse mecanismo de justificação que está conectado à substituição. Justificação é o ato de Deus atribuir a justiça de Cristo àqueles que outrora são culpados por seus pecados. E quando falamos a respeito da Páscoa bíblica, precisamos fazer algumas reflexões a respeito disso que eu acabei de mencionar. E nós poderíamos, tratando desse tema, passar a noite inteira conversando. Mas eu vou deter aqui a minha reflexão em 2 verdades espirituais que estão implícitas nesse texto bíblico que eu li com vocês. Cuja primeira, por uma questão didática, vamos definir da seguinte maneira. Ouça-me, por gentileza. A justificação ensina que Jesus
tomou o lugar de sofrimento e de morte que nos pertenciam. A justificação que está conectada à Páscoa, porque à luz da palavra do Senhor nós somos injustos, mas na Páscoa nós celebramos a ideia de um justo tomar o lugar dos injustos. A justificação nos ensina que Jesus Cristo tomou um lugar de morte e de sofrimento que pertencia a gente. Segundo as Escrituras, a gente não pode deixar de relembrar. Nós somos maus, perversos, malignos. E por favor, não se sinta ofendido. Eu estou apenas reproduzindo aquilo que a Bíblia fala a respeito da gente. Há algumas décadas, a Coca-Cola fez uma propaganda sensacional. Mas do ponto de vista bíblico, estava equivocada. No slogan da Coca-Cola dizia-se: os bons são maioria, fazendo alusão ao seu ranking campeão de vendas. Do ponto de vista espiritual, meus amados, os bons não são maioria. Do ponto de vista espiritual, ninguém é bom. Os bons não são sequer minoria. A grande diferença é que alguns conseguem esconder melhor os seus pecados do que os outros. Mas todos nós, segundo a palavra de Deus, temos nossas justiças como se fossem trapos de imundície. Antes que você se escandalize, por favor, preste atenção. É a própria palavra do Senhor que afirma que a justiça humana é como um trapo. É como um pano de chão sujo, que não pode ser reaproveitado. Aquilo que você faz e é elogiado pelos outros, Deus vê como trapo. Não é justiça para Deus. Fazendo uma pesquisa, eu descobri que quando o Antigo Testamento chama as nossas boas obras de trapo de imundície, é uma referência à roupa dos leprosos. Isso mesmo, porque nos tempos bíblicos, a lepra fazia com que os infectados, diante da lei, fossem obrigados a ficarem distantes dos saudáveis. E eles carregavam sobre si uma capa. Quando alguém aparecia, mesmo que à distância, o leproso se abaixava e falava sobre si mesmo: imundo, imundo. Desse modo, ninguém se aproximava do leproso. Mas a tradição diz que essa capa, com o tempo, por conta da enfermidade que atacava a camada da pele, ela ficava totalmente ensanguentada e misturada com a pele que saía do corpo do leproso. De modo que a roupa de um leproso era chamada de trapo, trapo de imundície, que não pode ser aproveitado. Meus irmãos, é assim que somos do ponto de vista espiritual. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Em Isaías 59 afirma, versículo 1, não é que a mão do Senhor não esteja encolhida para que não possa salvar, nem agravados os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas os nossos pecados e as nossas iniquidades separam o Senhor de nós. Romanos 3,23 também afirma que todos pecaram e foram separados da presença de Deus, e por conta disso foram condenados à morte. Irmãos, este é o nosso destino bíblico. Só havia uma maneira disso ser resolvido, segundo o regramento espiritual estabelecido pelo Criador, para que haja perdão dos pecados daqueles que são legitimamente culpados. É necessário que um inocente aceite o desafio de morrer pelos pecadores. Quando a Páscoa foi estabelecida no Antigo Testamento, um dos seus principais símbolos era o cordeiro. O cordeiro era morto, o seu sangue aspergido. Aquele cordeiro era simbólico. Quando Jesus apareceu no Rio Jordão, o profeta João Batista declarou: vejam o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo.
Jesus é o Cordeiro da Páscoa. É por isso que nos dias de hoje, para aqueles que acreditam em Jesus, que vivem em Jesus, não é mais necessário comemorá-la, porque Cristo é a própria Páscoa. Mas isso indica que aquela Páscoa representava a necessidade de alguém nos substituir, alguém tomar o nosso lugar de sofrimento, o nosso lugar de morte. O próprio Cristo, em dado momento, declarou que ninguém podia tirar a vida dele, ele mesmo a dava. Todas as coisas estavam no plano eterno de Deus de salvar a humanidade, todas as coisas que aconteceram com Jesus. Jesus não foi surpreendido. Quando foi para o Monte das Oliveiras orar, pouco antes de ser preso, Jesus Cristo, enquanto orava, ele falava com o Pai a respeito da cruz que precisaria ser enfrentada. E a Bíblia diz, inclusive, que o suor de Jesus ficou misturado com sangue que saíram dos seus poros. Que, segundo a ciência, é um tipo de reação rara que acontece em algumas pessoas por conta de forte estresse, ou até mesmo por tensão ou medo. Isso mesmo, o nosso mestre estava amedrontado. Mas certamente ele não estava com medo tão somente do madeiro, dos cravos nas mãos e cravos nos pés, da coroa de espinhos, não. Porque a morte de Jesus na cruz tinha um valor espiritual. Sobre ele estaria o castigo que nos traz a paz. Você sabia que, segundo a palavra de Deus, o pecado é punido? Deus é tão puro, tão perfeito, que ele não tolera o pecado. Ele precisa punir o pecado. Ele precisa punir o pecador. Jesus sabia que, ao aceitar morrer na cruz, ele teria que experimentar o que a Bíblia chama de cálice da cólera de Deus. O castigo que nos traz a paz estaria sobre ele. Imagina só o castigo que todos nós e a humanidade, desde Adão até o último homem que pecará antes da volta de Jesus, todos os seus pecados seriam lançados sobre Jesus. Foi por isso que, quando estava na cruz, ele proferiu uma palavra dos Salmos que diz: Deus meu, por que me desamparastes? Porque este era o desafio, enfrentar a ira de Deus. Jesus aceitou o desafio, porque era o único caminho. Se não fosse aceito por ele, nós estaríamos perdidos. Não à toa a palavra do Senhor afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Peço licença para fazer uma crítica pública à tal da diversidade religiosa. Conquanto todos nós temos que respeitar a decisão que cada ser humano deseja em relação à sua vida espiritual. Isso é legítimo. Mas, segundo a Bíblia Sagrada, o único caminho que leva a Deus chama-se Jesus de Nazaré. Atos 4, versículo 12. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual nós sejamos salvos. Nenhum outro nome. Se não for por Jesus, não tem perdão. Se não for por Jesus, ninguém pode lavar você dos seus pecados. A tua consciência permanecerá te acusando. Você continuará destinado a viver distante de Deus. Precisamos de Jesus, precisamos do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos perdoa, precisamos dele. Ele não precisava sofrer, nem tampouco morrer por nós, mas ele assim o fez. Sabe por quê? Porque nos ama. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou a gente se consertar. Quando o irmão Dante se consertar, então eu vou amar o irmão Dante. Antes mesmo do irmão Dante se consertar, Deus enviou o seu filho. Quando Pedro melhorar, aí sim eu vou enviar o meu filho para morrer por ele. Não!
do jeito que a gente é, com o nosso trapo de imundície nas nossas justiças, Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tem uma outra lição espiritual que o texto apresenta, que pode ser definida assim. Escute, por favor. Devemos viver para Deus, a fim de que os efeitos do sacrifício de Jesus nos alcancem. O que Jesus fez foi pagar um alto preço. Irmãos, o perdão, para ser obtido, ele custou muito caro. Ele custou o sangue do Filho de Deus. Se Jesus não viesse à terra morrer no nosso lugar, nós não teríamos saída. Não teríamos saída. Não haveria a luz no fim do túnel. Nós precisamos entender que sem Jesus não haveria aproximação de Deus. Por isso que 1 de Pedro 3,18 diz que Deus deu o justo pelos injustos a fim de nos aproximar de Deus, para nos conduzir a Deus. É impossível se aproximar de Deus se não for por meio de Jesus. Tem um texto da Bíblia, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz assim, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A ideia de mediador tem a ver com reconciliação. A Bíblia nos apresenta brigados com Deus. Estamos em contenda com Deus. Não conseguimos nos entender com Deus. Porque Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Deus é puro, nós somos impuros. Então, existe uma incompatibilidade. Então, a única maneira de resolver isso é se tiver alguém que medie. Aí Jesus veio para ser esse mediador. Ele veio, tanto é que ele veio, tanto na forma de Deus, como também na forma humana. Isso mesmo. Ele veio do céu, mas se humanizou, se fez carne, habitou entre nós. Para poder se identificar conosco e ao mesmo tempo nos conduzir ao Pai, nos conduzir a Deus. Precisamos absorver a ideia do sacrifício de Jesus como o único caminho, porque se assim não fizermos, o sacrifício dele será em vão por nós. Irmãos, quando a Bíblia diz que Jesus morreu para nos aproximar do Pai, isso não é algo compulsório. Não é porque ele morreu que todo mundo agora está próximo do Pai. Até porque isso feriria o caráter de Deus, que respeita a livre escolha. Deus não vai interferir nas suas decisões. Ele abriu o caminho, mas a decisão de entender e de receber esse sacrifício é nossa. E não é algo meramente mental, que é lembrado uma vez por ano, como num feriado religioso como esse. Não, não é. Tem a ver com o estilo de vida, pautado pelo arrependimento, pautado pela vida do próprio Jesus como referência para o nosso comportamento. Tem uma canção antiga, talvez alguém aqui a conheça, muito antiga, que diz que Jesus morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Nos trouxe grande salvação. Gente, a matemática bate. Nós estávamos condenados à morte. Jesus merecia a vida. Ele fez a substituição. Ele diz, eu morro a sua morte, desde que você viva a minha vida. Se nós optamos de viver de qualquer modo, automaticamente estamos rejeitando o sacrifício de Jesus. Aceitar o sacrifício de Jesus é abraçá-lo, é adotar o estilo de vida ensinado por ele. É como diz as cartas de João, é andar na luz, como ele na luz está. É andar em comunhão com ele. Essa é a proposta do sacrifício de Jesus. Compreendermos o quanto ele é importante para nós e vivermos para agradar a Deus, para que a nossa espiritualidade não seja comprometida e o sacrifício de Jesus não tenha sido em vão. A morte de Cristo não pode ser definida como um mero acontecimento histórico.
Jesus não foi um Marte. Não foi alguém que veio aqui à Terra e morreu por uma causa ideológica. A morte de Jesus tem uma conotação espiritual. Ela reproduziu efeitos espirituais poderosíssimos. O sangue derramado na cruz foi derramado para perdão de muitos pecados. Foi na Páscoa que Jesus apresentou a ceia, colocando o vinho como representante do seu sangue, dizendo: este é o sangue da nova aliança, derramado para perdão de muitos pecados. No passado, derramava-se o sangue do cordeiro, o sangue de animais, que eram apenas símbolos. A partir de Jesus não é mais necessário matar animais. A partir de Jesus é necessário tão somente crer nele e viver para ele. Desse modo, as suas obras são atribuídas a nós. Segundo a Bíblia, aqueles que se rendem a Jesus são justificados, são chamados de justos, porque as suas obras não são necessariamente as suas obras, mas as obras de Cristo. Lembra do trapo? Deus olha para nós, não vê mais o trapo de imundície naquilo que a gente faz. Deus olha para nós e vê Jesus. Ele olha para as nossas fraquezas, sabe que a gente errou em muita coisa. Ele sabe que a gente caiu em muita tentação. Mas Ele olha para o Filho dele, que veio à terra, e que o aceitamos, que em tudo foi tentado, mas jamais pecou, e na sua boca não se achou engano. Ele olha para nós, olha para o Filho dele, e por amor ao Filho dele, Ele vê as obras do Filho dele e diz para a gente: justificados. Deus nos coloca ao selo de justiça. Por isso a Bíblia diz que Cristo é a nossa Páscoa. Você pode ficar em pé, por favor, por gentileza? A gente poder conversar com Deus. A gente vai dar sequência aqui às musicalizações, os louvores que nos faz rememorar essas verdades bíblicas. Mas eu quero orar por vocês. Eu quero apresentar aquilo que a palavra reproduziu em nosso coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é muito diferente de qualquer outro livro escrito. Tem muitos livros bons nas bibliotecas de mundo afora. Mas nenhum dos livros que você já leu tem o poder que a Bíblia tem. Porque a Bíblia ela foi redigida não apenas para fornecer conhecimento. A Bíblia é um livro transformador. A Bíblia é um livro que se mistura com o próprio Jesus. E tem o poder de transformar, tem o poder de perdoar, tem o poder de curar, tem o poder de salvar. Por isso que quando a gente observa e reflete na palavra, a gente precisa acreditar, introduzi-la, absorvê-la, internalizá-la. Porque grandes e extraordinárias coisas podem acontecer com a gente se nós acreditarmos e deixarmos que a palavra do Senhor tome conta de nós. Você pode fechar os seus olhos, por gentileza? Querido Deus, poderoso Pai, é com muita gratidão que a gente ora nesse instante. Depois de termos cantado alguns louvores, ainda iremos cantar, mas nós queríamos fazer uma reflexão sobre aquilo que foi ministrado ao nosso coração. Meu Deus, nós somos pecadores. Meu Deus, se o Senhor olhasse para o nosso mérito, não estaríamos aqui. Seríamos indignos de dirigir nossas palavras ao Senhor. Mas a tua bondade se revelou na manifestação do teu Filho. No passado, o cordeiro era imolado, a Páscoa era comemorada. A Páscoa era comemorada pelo teu povo, apontando para um acontecimento futuro, que foi o aparecimento do teu Filho nessa terra, que foi machucado em nosso lugar. A tua palavra nos lembra, Senhor, que enquanto estava sendo moído, as pessoas olhavam para o teu Filho e não via nele beleza alguma, para que ele pudesse ser desejado. Naquele momento era um homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Porém, meu Deus,
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E através das suas pisaduras fomos curados. Meu Deus, o sacrifício do teu filho cura. O sacrifício do teu filho perdoa. O sacrifício do teu filho transforma. O sacrifício do teu filho salva. Que aquilo que está sendo apregoado durante essa celebração possa fazer sentido na vida de quem me escuta, meu Deus. Tanto naqueles que estão aqui no ambiente presencial, como também naqueles que estão nos assistindo de casa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o sangue do Cordeiro possa ser compreendido, e os pecados, mediante o arrependimento, sejam cancelados, e aqueles que ainda não se renderam a Ti, possam tomar essa decisão para viverem novidade de vida, para serem novas criaturas, acreditando que as coisas erradas ficaram no passado, e agora olham em direção a Cristo Jesus, o autor e consumador da fé. Continua, meu Deus, falando com a gente, continua, meu Deus, se comunicando conosco, nessa esfera espiritual, meu Deus, visita o cansado, sobrecarregado, o abatido, o aflito, meu Deus, aqueles que se sentem sem saída, confusos, aqueles que estão abatidos, que debaixo da Tua graça encontrem refúgio, que debaixo da Tua graça encontrem o esconderijo do Altíssimo, sintam alívio, recebam o Teu jugo, o Teu fardo, que são leves, em nome de Jesus. Manifesta, meu Deus, coisas grandes, porque estamos aqui reunidos em Teu nome. Porque embora o Senhor tenha vindo à terra e morrido, no terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou e nos garante que está presente numa celebração como essa. Continua, meu Deus, se revelando. Faz cada ouvinte sentir as Tuas vibrações, sentir a Tua presença, o Teu toque poderoso, o toque do Evangelho. Louvado seja Deus. Que se abra os céus, ó Deus, sobre nós. Que o Teu reino venha sobre nós, meu Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito de Deus, toma conta, meu Deus, de cada vida, até aqueles que de algum modo não compreendam muito bem o Teu Evangelho, que sobre eles repouse o Teu Espírito Santo, os fazendo compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nesse contexto de Páscoa, a gente se lembra de algumas narrativas bíblicas. Uma delas descreve, no Evangelho de Mateus, Jesus entrando em Jerusalém, antes dele ser entregue às autoridades e morrer. E havia um costume entre os judeus, que até hoje é reproduzido na igreja. A igreja aprendeu com aqueles que primeiramente serviram a Deus. O costume era de exaltar o Senhor, porque orar não é somente pedir, isso seria muito egoísta. A nossa interação com Deus não se resume em pedidos e respostas, isso seria pagão, isso seria mecânico, robótico, não faria sentido. A interação com Deus é relacional. E assim como a gente pede, Ele pede, a gente fala, Ele responde. A Bíblia também sugere que a gente o exalte, porque quando Jesus entrou em Jerusalém, entrou num jumentinho. A Bíblia diz que muitas pessoas o receberam com saudações, com canções. Uma das canções apresentadas dizia: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosanas era uma forma de adoração. E a igreja, aqueles que fazem parte do povo de Deus, compreendem isso até hoje. E adora também, em dado momento num culto como esse, a gente adora. A gente diz glória a Deus. A gente diz aleluia. Mas esse momento não é só para quem faz parte da igreja.
De repente você está me assistindo, ou aqui ou em casa. Você ainda não tomou a decisão de caminhar numa comunidade cristã, de se render a Cristo. Porém, Jesus também te observa. E quando você adora, Ele também recebe. E esse seria um momento oportuno, sabendo que Jesus está entre nós, para a gente exaltá-lo. Separar alguns segundos antes da gente cantar, para dizer a Jesus o quanto o amamos, sem pedir nada. Dizer a Ele hosanas, dizer a eles aleluias, dizer a Ele glória a Deus. Se você for um pouco mais tímido, fala isso no coração, porque Deus ouve pensamentos. Mas se você quer extravasar esse sentimento, você pode levantar a mão e pode glorificar a Deus. Você pode, glória a Deus. Pode levantar a mão, glorifique a Jesus se desejar. Glória a Jesus, bendito seja o Senhor, hosanas nas alturas, glórias a Jesus, hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, aleluia. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz, eu entrei no amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por
Louvado seja Deus. A Páscoa nos faz lembrar da graça de Deus, cujo significado é favor imerecido. Tudo que a gente tem por conta dessa graciosa bênção divina. Não merecemos nada. E a mesma palavra graça deu origem à palavra gratidão, que é o que nós podemos fazer, agradecer. Agradecemos a Deus vindo para um culto como esse, agradecemos a Deus amando o nosso semelhante, agradecemos a Deus cantando, e a Bíblia também prevê o agradecimento por meio da generosidade financeira. Eu vou nesse momento orar pela sua vida financeira. Se você desejar contribuir com a casa de Deus, você poderá fazê-lo por meios digitais. Estarão aparecendo aqui as informações relacionadas à contribuição na tela. No envelope também tem o QR Code. Quiser fazer de maneira física, fique à vontade. Ore comigo, eu vou abençoar a sua vida financeira, abençoar a sua contribuição, que nesse momento vai ser dada na casa do Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pelo teu amor manifestado, revelado a cada um de nós. Te agradecemos por cada detalhe, inclusive aqueles que do ponto de vista espiritual são menos importantes. Sim, porque coisas terrenas são efêmeras, passam. Porém, enquanto estamos aqui, ainda precisamos delas. E somos gratos. Te agradecemos pelo pão de cada dia. Te agradecemos pelas famílias. Te agradecemos pelo nosso soldo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua provisão. Porque acreditamos, segundo as Escrituras, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus, não pagamos por nada, tudo o Senhor faz de graça, mas não queremos ser ingratos. Queremos, ó Deus, te agradecer com o nosso estilo de vida. Queremos te agradecer também com nossa generosidade. Por isso, meu Deus, apresentamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. E não fazemos por força, por constrangimento, nem por violência, porque se assim fosse, o Senhor não receberia. Nós fazemos espontaneamente, com alegria no coração, entregando ao Senhor e acreditando que as janelas do céu se abrirão e o Senhor abençoará os nossos celeiros e não nos faltará a providência que vem do alto. Abençoe, meu Deus, a oferta, abençoe o dízimo que serão entregues nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Enquanto a gente louva o Senhor, fique à vontade para contribuir. Permaneça em pé para a gente continuar servindo a Deus. Pode contribuir aqui à frente ou por meios digitais. Declare que todas as coisas se fizeram novas por Jesus Cristo, amém? Com alegria cantamos.
sinta vontade de continuar. Sente um pouquinho, menos eles vão ficar aqui ainda um pouquinho comigo. Irmãos, essa é a nossa celebração especial de Páscoa, oferecida a Deus pela promessa Taubaté. A gente agradece ao Senhor por esse trabalho realizado, agradece vocês, porque o culto prevê não somente a presença de Deus. Segundo as Escrituras, para ter culto, tem que ter Deus e tem que ter gente. Se Deus viesse sozinho aqui, não teria culto. Tem que ter gente para servir a Deus. E eu quero agradecer a todos vocês, novamente, ao pessoal de casa. Como tem rostinho novo aqui, a nossa igreja é híbrida, do ponto de vista prático, inclusive. Nós temos membros que moram a milhares de quilômetros daqui, mas estão toda semana assistindo a gente, são amembrados na igreja, contribuem na igreja, e a esses também a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Sabíamos que seria um desafio realizar essa programação, porque é um feriadão, sobretudo em Taubaté. Para o Brasil inteiro, o feriado é sexta, sábado, domingo, normal. Taubaté tem a segunda ainda. Então, o que tem de família aqui da igreja de Taubaté viajando, e é justo, é legítimo. E o desafio que a gente propôs aqui para a equipe foi o desafio que a gente propôs nos outros anos. Fazemos um trabalho bonito e vamos motivar o pessoal para estar aqui, servindo a Deus. E a minha gratidão a todos vocês. Promessa Taubaté, ela tem uma filosofia simples de ser igreja, ela trabalha com celebração. Tudo que acontece na nossa igreja, aqui no templo, acontece no sábado. Temos 2 cultos, o culto da manhã, o culto da tarde. De manhã estivemos aqui servindo a Deus, agora estamos à tarde, via de regra para públicos diferentes, e trabalhamos em série de mensagens. Este mês, o tema tem tudo a ver com a celebração de hoje, justificados. A gente ouviu uma palavra sobre esse assunto, tanto no culto da Páscoa como de manhã. Durante a semana, os nossos PGs, nós temos 10 pequenos grupos, 10 células, que são nossos grupos de relacionamento. Eles vão conversar. Aquilo que a gente sentiu aqui, Pati, vai ser assunto lá no PG São José. A gente vai estar conversando sobre isso. Lá no PG Pinda, Madu, a gente vai estar falando sobre isso. Lá no aeroporto, Verani, vai ter assunto, temos assunto. Vamos falar, olha, foi legal, foi gostoso, foi bom servir a Deus. Essa é a nossa maneira de ser igreja. Semana que vem a gente continua. Manhã e tarde, o segundo tema da série que vai ser apresentado é esse, Perdoados para Sempre. Você pode participar, ou 10h30 ou 18h, vocês serão muito bem-vindos. E a promessa Taubaté está sempre de braços abertos para receber novas pessoas. Não à toa, hoje nós estamos recebendo novas pessoas aqui na nossa família espiritual. Eu vou pedir que eles fiquem de pé, por gentileza, a Rafaela, o Edson, o João e o Tiago. Olha aí, vamos aplaudir o irmão? Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos à promessa Taubaté, queridos irmãos. Obrigado. Eles são tímidos, pode sentar, tá bom? Eles são tímidos, né? Então, fiz questão de ser o mais prático e objetivo possível. Nova família que está sendo agregada, muito amada aqui, com certeza tem um lugar especial aqui no Reino de Deus, na nossa comunidade. Nossa igreja também se preocupa com as famílias e, logicamente, ela é uma igreja romântica. Nós estamos aí se preparando, porque quando for no mês de junho, mês 6, casal casado, casal noivo e casal namorado vai poder participar. Aí você, caso queira participar, pastor, eu não sou da comunidade, mas tenho uma vontade de participar, não tem problema. É só procurar o Rafael. Cadê o Rafael? O Rafael não está aqui? Olha ele aí, está na porta escutando. Gente, o Rafael tem tempo, porque ele é solteiro. Então procure o Rafael, tá bom? Você não vai incomodar, manda mensagem para ele, mas tem vagas limitadas, né, Rafa? Já teve gente se inscrevendo já, né? Então vai ser uma benção, vai ser num restaurante chique aqui de Pinda, restaurante Vitória. Irmão, vai ser um negócio, vai ser bom, não vai ser, Juscelia? Olha, ser bom demais, tá bom? Conversa com o Rafa, tá certo, meus irmãos? Fiquem em pé, por gentileza. Minha gratidão à equipe musical, que carinho, que alegria. Joelson, Edu, Michele, Graça, Pati, Madu, Júlia, Cris, Cirleia, Irani, Vanessa, Cauê, Michele. Faltou alguém? Não, né? Muito obrigado.
E os demais que trabalham na igreja, porque tem gente trabalhando nas crianças, no tim, tem gente trabalhando na porta, tem a equipe ali, a cabine não cabe mais. E eu não vou citar todo mundo, porque sempre que eu vou citar todo mundo eu erro. Eu prefiro citar só o daqui. A gente sempre tem essa equipe trabalhando, o WhatsApp lá para cá, olha a porta, fechando a luz, deu problema. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. A gente vai te pedir com a bênção apostólica. Nós, na nossa filosofia, não temos pressa. O templo fica aberto um bom tempo, se você quiser conversar, o ar-condicionado ligado, não precisa correr. Quiser tirar foto aqui com os nossos artistas de hoje, eu vou tirar foto com vocês, né? Eu quero tirar foto com vocês, guardar no meu álbum de figurinha, tá certo? Mas a gente vai despedir com a bênção apostólica. Geralmente, quando eu dou a bênção, a gente encerra com aplausos para Jesus, mas hoje é diferente. Eu vou dar a bênção, a gente vai cantar esse trecho aqui dessa canção, pode ser? Isso não está combinado, esse trecho com essa alegria da Cirleia, da graça. Aí a gente só termina quando eles encerrarem, a gente aplaude a Jesus para ficar à vontade com os cumprimentos, tá bom? Então curva a cabeça, se prepara, porque a gente vai celebrar Jesus aí para terminar esse especial de Páscoa. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Não mais morte, não mais guerra, não mais dor. E pra sempre, eternamente, na presença do Senhor. Não tristeza, não tristeza, e nunca mais. Alegria
livres em ti, Jesus. Entrados em tuas mãos, me trouxe a redenção. Sou livre em ti, sou livre em ti. A morte não venceu, Jesus, Filho de Deus. Sou livre em ti, sou livre em ti. Entrados em tuas mãos, me trouxe a redenção. Sou livre em ti,
ver.